E aí, meu povo, beleza? Assistiu já a aula de substantivos aí? Turma do sexto ano, falou? Sempre aí, ó, você na sua casa, além de você ficar o dia inteiro jogando, você pega aquela provinha antiga do Pedro II, vai lá no site do Pedro II, do Colégio Militar, dos outros colégios, dá uma olhada em como cai a prova, tá bom? É claro que nos nossos exercícios eu sempre trago questões antigas da prova, mas você também tem que fazer isso, lembrando que é um sonho que você quer realizar, não é verdade? Então, nada melhor do que só ouvir a matéria, mas como praticar a matéria. Essa lista de exercício aqui eu já deixei com vocês e a gente pedi, né, para que vocês fizessem, e hoje eu vou comentar um pouco sobre essas questões referente a quê? A nossa primeira matéria dentro da gramática, que são as classes de palavras, famílias, lembra da família? E nós vamos falar agora sobre um exercício sobre substantivo, tá? Aquela classe que é responsável que meio nomear os seres, eu tenho formação de substantivo, eu tenho classificação de substantivo, tá bom? Tenho muita coisa até para falar sobre substantivo, que a gente vai precisar ir com calma, porque é um terreno um pouco espaçoso e a gente precisa trabalhar um pouquinho de cada coisa. Tudo bem? Estamos juntos? Então a questão 1. A partir dos conhecimentos transmitidos nesse módulo, indique qual é a função do substantivo. Lembra da família dos substantivos? Para que essa praga existe? Para que essas palavras existem? A. Para caracterizar os seres animados e inanimados, perdão. Especificar os seres animados e inanimados. Nomear os seres animados e inanimados. Quantificar ou determinar. Para que essa praga existe? Para que substantivo existe, meu povo? Para caracterizar. A família que caracteriza é a família dos adjetivos, outra classe. Para especificar, aí eu tenho os especificadores, os artigos, nada a ver. Para quantificar, eu tenho os numerais. E para determinar também eu tenho os artigos, os pronomes possessivos. Então, a resposta desse gabarito, bem molezinha, C. C de quê? Coxinha. Hoje eu não tô com muita fome não, porque eu já almocei. Hoje eu tô gravando aqui 1 hora e não tá com tanta fome. Nomear. Substantivos é aquela classe de palavra, aquele tipo de palavra que serve para nomear. Lembra que eu falei para vocês que substantivo vem de substância? E tudo que em nossa volta não é uma substância? Lá na química, não sei, na ciência, né, que você estuda. Substância, substantivo, tudo precisa de nome. Todas as coisas que nos rodeia precisa de nome. Então, quais são as palavras que estabelecem, que transmitem esse sentido? Quais sentidos? De nomeação, de nomear seres, sentimentos, ações, tudo. Os substantivos. Bem fácil essa, certo? Acertou aí? C, substantivo serve para nomear. 2. Marque a opção que apresenta apenas substantivos comuns. Lembrando, o que é um substantivo comum? É aquele substantivo que ele é genérico, tá bom? Ele não está tratando nenhum ser específico, nenhum ser determinado. Quais são os seres determinados? Nome de pessoa, nome de lugar, nome de país, enfim, isso aí é um ser determinado. Agora, um ser não determinado genérico é tudo aquilo quando eu não me refiro a um ser determinado. Casa é comum, cachorro, chocolate, janela, mas Ceará é comum? Ceará não é comum, olha só, primeiro porque está começando com letra maiúscula, já indica que é um substantivo próprio, tá? Então não existe generalização quando eu falo de Ceará, ok? Festa, mesa, chocolate, parede, Joana. E aqui, festa é comum? Sim, mesa, chocolate, parede, mas Joana é comum? Não, Joana é um ser específico, tá? Vestido, cavalo, açaí, ovo e livro. Tem algum ser determinado aqui? Eu tenho o nome de algum lugar, o nome de alguma pessoa? Não, olha só. Eu tenho todos eles comuns. Então vamos observar a D e a letra E. Pernambuco, opa, Pernambuco é o nome de um lugar, já elimino, não é essa. Computador, curtindo a televisão, Bahia. Outro nome de lugar, Bahia. Então a única opção que eu tenho apenas substantivos comuns é qual? Letra C. Vestido, cavalo, açaí, ovo, livro. Ah, mas o cavalo não é próprio. A não ser que o nome do cavalo seja cavalo, mas daí teria que estar com C maiúsculo, tá? Cavalo é um ser específico. Eu tenho um amigo que ele tem um cachorro, né? Aí eu perguntei, qual o nome do teu cachorro? Ele falou, cachorro. Eu falei, qual o nome do teu cachorro? Cachorro. O nome do cachorro é cachorro. Aí é diferente, né? Aí eu tenho comum e próprio ao mesmo tempo. Mas
Não faça isso, não bote o nome do seu cachorro de cachorro. Bota lá de Nhonho, de, sei lá, de Chiquinha, de Chave. Resposta da questão 2, letra C, tá? Na letra C eu não tenho nenhum substantivo próprio. Que beleza. Então, questão 3. Marque a alternativa que apresenta apenas substantivos simples. Simples e composto. Lembra disso? Simples é aquele que apresenta apenas um radical, composto quando tem mais de um radical. Vamos observar as palavras e ver se elas são palavras que têm o mesmo radical ou são palavras que têm radicais diferentes. Vamos lá, macaco, um radical só. Banana, nanica. Ih, já ferrou tudo, porque eu tenho radical de banana, eu tenho radical de nanica. Pode ser letra A? Não. Leão, rosa e livro tem só um radical, mas o problema é, ó, essa aqui, ó. Banana, nanica. B. Natureza, flor, girassol, rosa e árvore. Aí tu, essa aí? Calma, jovem. Olha só. Girassol. Eu tenho radical de gira e eu tenho radical de sol. Professor, mas é uma palavra só. É uma palavra só. Só que essa palavra, ela tem dois radicais, tá bom? Então não se confunda. Eu tenho radical de gira, eu tenho radical de sol. Aventureiro, paraquedas, cobra, perigo e coragem. Será que eu tenho apenas um radical ou são radicais diferentes? Vamos lá. Aventureiro, um radical. Paraquedas, pode parando aí. Paraquedas eu tenho dois radicais. Eu tenho radical de para e de quedas, tá bom? Paraquedas. Já pulou de paraquedas? Eu já pulei de paraquedas, muito bom. Cobra, perigo e coragem. Cobra, perigo e coragem só tem um radical só. Escola, livro, professores, infraestrutura e conhecimento. Tem alguma palavra aqui com dois radicais? Sim, infraestrutura. Prédio, apartamento, janela, parede, tijolo. Opa, não tem nenhuma aqui, nenhuma palavra com dois radicais. Só tem um radical para cada uma delas. Prédio, apartamento, janela, parede, tijolo. Tá bom? Observa só. Palavras com apenas um radical. Tudo bem? Então a resposta dessa aqui é letra E. É de esperança, é de escola. Saudade da escola? Olha, eu fui falar com vocês, né, que vai voltar, que aí a pandemia vai acabar, que vai voltar tudo. Foi uma derrota. Eu achei que vocês iam ficar felizes. Olha, já assim, foi uma tragédia, todo mundo chorando porque vai voltar. Fiquei estardalhado, fiquei entristecido. Pensou que eu ia ficar feliz, né? É, né, que vai voltar a vida, mas não gostaram não. Não acredito que vai voltar essa droga. É, Deus tá vendo, tá? Questão 4. Aqui tá 5, mas vale o que tá escrito aqui. Os substantivos podem ser também concretos ou abstratos. A alternativa que há um substantivo abstrato e um concreto, respectivamente, é, olha só, antes de tudo, na hora que você fizer prova, você tem que saber o que significa essa palavra respectivamente. É a mesma coisa que na ordem, tá? Então, na ordem aqui, eu quero um substantivo abstrato e depois um concreto. Tem que ser nessa ordem. Primeiro o abstrato, depois o concreto. Vamos lá? Ilha. Antes, né? Vamos lembrar o que é um substantivo concreto, o que é um substantivo abstrato. Concreto é aquele substantivo que não depende de ninguém, de nada para existir, tá? Eu sou concreto ou sou abstrato? Sou concreto, porque eu não preciso de nada para existir. Aí tem um aluno, sempre tem um aluno que fala, mas eu preciso de Deus. Tá, tirando isso, não preciso de ninguém para existir. Ah, mas eu preciso do meu pai. Tá, mas você existe, tá bom, meu filho? Você existe. O abstrato é quando eu preciso de alguém para fazer aquilo acontecer. Amor é concreto ou abstrato? É abstrato, porque o amor não existe por si só. Ele precisa de duas pessoas, de uma só, sei lá de quantas, para fazer isso valer a pena. Fazer isso acontecer. Para fazer isso ter um papel, um conhecimento, um significado. Vamos lá então. Ilha e praia. Lembrando que eu quero primeiro abstrato e depois concreto. Ilha é concreto ou abstrato? Ilha é concreto. Não precisa de ninguém para existir. Você já foi a uma ilha? Eu já fui a uma ilha. Em janeiro eu estava numa ilha. Quem diria que eu estaria agora em casa, em quarentena, quase 3 meses, né? Em janeiro estava eu. É até bom lembrar, numa ilha. Fui assaltado na ilha. Sério, você sabia dessa história? Você sabe dessa história, alunos do sexto ano? Eu já contei pra vocês, né? Pois é. 14 dias perdido na ilha. E agora? Estou aqui no Supermodos gravando essa aula pra você.
E praia? Praia é concreto ou abstrato? Agora até que é abstrato, né? Que a gente não vai tão cedo. Mas a praia não precisa de ninguém para existir. Ela existe lá. Felicidade. Felicidade. Felicidade é um substantivo concreto abstrato. Olha só. Felicidade existe, tu vai passar ali no centro de Campo Grande, que o centro de Campo Grande está cheio nessa pandemia, que o povo de Campo Grande não quer saber nada. Nem parece que tem mais de 100 mortos só em Campo Grande, que está todo mundo no calçadão, comprando vasilha. Qual é a necessidade de ir para Campo Grande comprar vasilha? Nenhuma. Qual é a necessidade de Campo Grande de comprar grampo de cabelo? Nenhum. Mas o povo tá indo para Campo Grande. Depois vai reclamar que tá morrendo. Felicidade. Você tá no centro de Campo Grande e você encontrou lá a felicidade andando? Não, claro que não. Não existe isso. A felicidade precisa de alguém para fazer a felicidade. Tipo eu. Quando receber meus milhões, quando eu descobrir pelo meu pai que eu sou herdeiro, eu sou rico, né? Vou ficar muito feliz. Ou, por exemplo, pode ser uma coisa mais simples, se eu achar R$ 2 no chão, eu já estou feliz. Então a felicidade precisa de alguém para ela existir. Precisa de alguém, de mim, de você, tá? Então é abstrato? Sim. Agora o navio, ele é concreto ou abstrato? Ele é concreto. Ele é concreto, tá? Aí fala, mas ele precisou de alguém para construir. Esquece isso, mas o aluno ele gosta de complicar, tá? O navio tá lá bonito. Inclusive também nessa ilha que eu estava tinha um navio pirata atracado não. Como é que é o nome? Que dá? Encalhado. Olha só. É um navio pirata. Um navio pirata estava no mar e aí não podia ficar perto dessa ilha, né? Uma história para você se distrair. E aí o capitão do navio falou, problema, eu vou entrar com esse navio na ilha. Entrou, o navio bateu na pedra, né, na rocha, tá lá encalhado, um navio enorme, todo enferrujado, e a tripulação toda tá presa, já tem 40 anos que eles estão presos na Colômbia. Maneiro, mas o navio era lindo. Tá bom? Corda e tenda. Corda é concreto ou abstrato? Corda é concreto. Areia, concreto. Saudade é abstrato. E força é abstrato também. A questão que é um abstrato e um concreto, tá? Então o único que eu tenho, primeiro um abstrato, depois um concreto, é na letra B. Na letra E, professor, mas eu tenho abstrato. Tem, mas é abstrato, abstrato. Eu quero abstrato, concreto, tá? Resposta B de Bulbasauro. Essa é muito fácil também, né? Lembrando que essa aqui tá falando sobre o quê? Volta, minha filha, esse passarinho... Tava falando sobre o concreto abstrato. Lembra que eu falei para vocês que toda questão pode falar tanto a composição quanto a classificação. Aqui uma questão sobre classificação, te perguntando o que é concreto abstrato. Molezinha, tá? Molezinha. Questão 5. O que você vai ser de Pedro Bandeira? Camila gosta de música, Patrícia quer desenhar, uma vai pegando lápis e a outra põe-se a cantar. Mas eu não sei o que vou ser, poeta, doutora ou atriz. Ou eu só sei de uma coisa, eu quero ser muito feliz. E quem não quer, não é verdade? Ser muito feliz. No primeiro verso, as palavras Camila e música são na ordem em que foram escritas substantivos o quê? Então eu quero a palavra Camila, eu quero a palavra músicas. Essas duas palavras, elas são substantivos, tá? São nomeações a seres. Eu quero saber que tipo de substantivo é. Camila é um substantivo comum e composto? Camila é comum? Claro que não. Música composto? Tem 2 radicais? Músicas? Só tem um radical. Primitivo e derivado. Camila é primitivo? Dá para formar a palavra através de Camila? Camilice, camileira? Não dá. Então não é primitivo isso aqui. Próprio e comum? Opa! Camila é um substantivo próprio? Eu estou falando de um determinado ser, um ser lá determinado, alguém bem específico que se chama Camila. Ah, mas tem 25 Camila no mundo. Tá, mas quando você pensa, quando o autor falou da Camila, ele estava falando de uma determinada. Então eu tenho um próprio. Música é comum? É comum. Tem várias músicas, não estou falando de nenhuma determinada, então pode ser assim. Vamos ver, vamos eliminar outra. Masculino e feminino, péssimo, risca já isso aqui da tua vida. Abstrato e concreto. Camila é abstrato? Camila precisa de alguém para existir? Camila é abstrato. Camila é o quê? Camila é abstrato ou é concreto? Camila é concreto, já existe, tem uma independência própria, uma vida própria. Então a letra certa é a C, próprio e comum. Por quê? Camila, eu estou falando de alguém específico e música, algo genérico. Beleza? Questão 6. Assinale a classificação correta da palavra grifada no trecho abaixo. Antes de começar o jogo, soltaram foguetes que, espocavam no ar e era uma alegria que só. Então eu estou falando da palavra alegria. Então você já vai analisando aí a palavra alegria, tá aí o que eu tenho.
Substantivo próprio. Substantivo composto, substantivo concreto, coletivo ou abstrato. Próprio. Existe alguém aqui que se chama alegria? Não sei, né? Não sei se existe alegria. Uma vez eu estava viajando e conheci uma menina que chamava Milagres. Para chamar milagre, para alguém de milagre para alegria é pouco, né? Mas nesse caso aqui não tem, porque eu não estou nem com letra maiúscula, eu estou falando de um ser determinado, estou falando de algo geral. É um substantivo próprio? Não. É um substantivo composto? Vamos analisar. A alegria só tem um radical? Ou a alegria tem mais de um radical? Um radical só, alegria. Substantivo concreto? A alegria concreto existe por si só? Ou ela precisa de alguém para existir? Precisa que alguém fique alegre para existir? Precisa que alguém fique alegre para existir. Então, qual é o conceito disso? Que quando precisa de alguém para existir? O abstrato, tá? Então, não é concreto, não é coletivo. Alegria é, letra E, abstrato. Gabarito, letra E, muito fácil essa daqui. Nunca esqueça que a prova sempre pede questões de concreto abstrato. É o que mais aparece dentro da classificação do substantivo em uma prova de sexto ano, tá? Os substantivos, questão 7 aí. Os substantivos podem ser classificados quando a sua forma em simples ou composto, primitivo ou derivado, com base na afirmação anterior que a classificação se aplica ao substantivo chuvarada e arco-íris. Então, eu estou aqui interessado em quais substantivos? Substantivo chuvarada e substantivo arco-íris. Quando a chuvarada passou e o sol voltou, um arco-íris no céu se formou. Vamos para as opções? Chuvarada é um substantivo primitivo e arco-íris é simples. O que é primitivo e derivado? Lembra? Primitivo são aquelas palavras que elas não foram originadas de nenhuma outra. Elas são as principais, as primeiras. Derivado é quando eu tenho uma palavra que se originou desta. Chuvarada. Opa, tu tá olhando ali, chuvarada. Chuvarada vem de quê? De chuva. Então qual é a palavra primitiva? Chuva. Se fosse a questão tivesse perguntando chuva é primitivo, tá certo, mas aqui não, olha aqui está escrito. Chuvarada é um substantivo primitivo. Chuvarada é primitivo? Não. Então não pode ser A. E arco-íris é simples, nada a ver. B. Chuvarada é um substantivo simples e arco-íris é derivado. Será? Arco-íris é derivado de quê? Chuvarada é simples, só tem um radical? Tem sim, mas a segunda parte não. Chuvarada é um substantivo composto e arco-íris é primitivo. Nós não vimos ainda os substantivos compostos. Não, já vimos sim, não vimos coletivo, perdão. Chuvarada é um substantivo composto e arco-íris é primitivo. Também não. Chuvarada é um substantivo derivado e arco-íris composto. Opa, ficou interessante. Vamos ler só Chuvarada e arco-íris apresentam a mesma classificação. Nunca, né? Chuvarada é um substantivo derivado. Por que chuvarada é um substantivo derivado? Gente, porque existe uma palavra primitiva que gerou essa palavra aqui. Qual é a palavra que gerou chuvarada? Pedra? Água? Sei lá, fogo? Não. Foi que palavra? A palavra chuva. A palavra chuva é a primitiva que gerou um filhote. Qual é o filhote? A palavra chuvarada, que é derivada. E arco-íris é composto. Por que arco-íris é composto? Eu tenho dois radicais de arco e de íris. Tá bom? Então dessa aí, D de Deus me ajuda, Deus de Deus socorro. Beleza? Muito fácil isso aí também. Muito fácil não, né? Mas não estava tão complicada não. Questão 8. Nas frases abaixo, qual apresenta o substantivo em destaque? Essa questão é muito moleza, nem parecia questão de prova, mas algum ser foi abençoado com essa questão aí. Nas frases abaixo, qual apresenta um substantivo em destaque? Os alunos estudam todos os dias. A palavra estudam é um nome. Um nome, seja ele comum, não. A palavra estudas é o quê? Um verbo, que não é substantivo. B. Os irmãos de Carlos gostam de chocolate. A palavra é os. Os é substantivo? Não. Os é um artigo, então também não pode ser ela. Aquelas meninas quebraram a minha geladeira. Esse minha é substantivo? Não. Esse minha é um pronome possessivo, tá? A gente vai aprender todas essas classes de palavras, vai ser uma festa. Mamãe guarda mamãe guarda as verduras na geladeira. Opa! O que é geladeira? Todo mundo sabe o que é geladeira, né? Tem aquela geladeira de rico do Big Brother, né? Tem aquela geladeira das casas mais simples, tem as geladeiras normais. Mas você sabe que geladeira é um eletrodoméstico que a gente guarda os alimentos para ficar refrigerado, né?
tudo mais. Então eu dei um nome para um eletrodoméstico e todo mundo tem esse entendimento do que seja uma geladeira. Então, a resposta é a letra D. Mamãe guarda as verduras na geladeira. Geladeira é um substantivo que está nomeando um eletrodoméstico, beleza? Esse livro está empoeirado. Esse aqui não é substantivo, é um pronome demonstrativo de segunda pessoa. De boa? Essa aqui também. Professor, como é que você sabe o que é artigo, o que é adjetivo? A gente vai aprender tudo isso durante as aulas. Mas só que a gente começa por uma, tem que começar sempre por uma. E qual é a classe que a gente começou? Os substantivos. Beleza? Questãozinha número 9. Aí nós temos um diálogo, né? Um diálogo lindo. Um diálogo de dois amigos. Eu adoro frutas, Fê. O caju, na verdade, é um pseudofruto. É o pedúnculo da flor que cresceu. Então eu também adoro pedúnculo. Uma informação muito relevante, né? Que o caju não é fruta. O caju é esse negócio aí, pseudofruto, mas eu não quero nem saber se é pseudofruto, se é fruta, eu quero é comer. Aí eu não vou pegar o caju, vou ficar sabendo que é fruto, que isso aí desde a Bagisele. Eu quero é o suco de caju. Água mineral. Deixa eu lá. A conversa das duas personagens gira em torno de uma fruta, né, entre aspas, típica do Nordeste, o caju. Nordeste é o melhor lugar do Brasil, né? Nordeste, nosso país Nordeste. Levando em consideração o contexto e a classificação dos substantivos, pode-se afirmar que a palavra caju é classificada como. Então o meu objetivo aqui é a palavra caju. Já comeram o caju direto do pé? Como é que é maneiro? Que seca a boca toda? Muito bom, na casa da minha avó tem um pé de caju. O suco de caju da fruta é totalmente diferente desse que a gente compra na feira, não. Que a gente compra aí pronto. É uma enganação, é muito mais gostoso, é diferente o sabor da fruta. E é uma fruta muito bonita. O substantivo é abstrato, pois é considerado um pseudofruto. Olha só, o caju precisa de alguém para existir ou ele existe? Tu chega lá no pé, ele já está lá. Ele não precisa de ninguém, só precisa da árvore, só precisa da... Então ele tem uma existência própria que não depende de ninguém. Então ele não é abstrato. Substantivo abstrato, pois depende de outro ser para existir. Nunca precisou, nem A nem B, tá certo? Porque ela fala que é abstrato, abstrato não é. Substantivo concreto, pois possui existência independente. Muito boa, marca aí, letra C. É um substantivo concreto, ou seja, ele possui uma forma, tá? A gente consegue imaginar, a gente consegue visualizar como é que é o cajuzinho, tá? Lembrando que o concreto ele pode ter uma existência ou não, mas nesse caso o caju tem uma existência e essa existência é conhecida. Substantivo concreto, pois possui existência independente. Mas olha a D também. Substantivo concreto. Aí tu fica, duas falando que é concreto, mas vamos ver a explicação. Pois possui apenas um núcleo verbal. Caju tem núcleo verbal. Se é um substantivo, nada a ver. Mas se você não estivesse lendo a questão toda, você poderia ficar na dúvida. Marcar até a D, tem que ler tudo, hein? A E também, ó, substantivo concreto, pois sua existência depende de uma flor. Nada a ver. Porque para ser concreto tem que ser independente, nunca dependente. Os dependentes são os abstratos. Beleza? Então, resposta aí, C. Substantivo concreto, pois possui existência independente. Ó, que beleza de questão. E agora eu tenho aí, leia o cartoon abaixo. Aí eu tenho aí o ETzinho, né? Não espero, nesse ano de 2020, né? As coisas estão tão doidas. Tu viu aquele negócio lá do OVNI, que... É, de 2013. Vai falando que ET não existe. Eu falo. A gente não fala. Ela tem um poder incrível. De 4 em 4 anos consegue dominar o planeta. Então, lembrando daquela aulinha lá, né? De textos verbais e não verbais. Toda vez que eu tenho um texto verbal, não verbal ou híbrido, né? Toda vez que eu tenho um texto híbrido, o que é um texto híbrido? Figuras, desenho e palavras. Eu tenho que analisar tudo, principalmente o desenho. Então eu tenho dois aqui ETs, né? Marciano, não sei se é marciano. Né? Os mais famosos são de Marte. Estou com essa espinha enorme. E eles estão aqui observando a bolinha com curiosidade, né? Um mostrando para o outro. Ela tem um poder incrível, de 4 em 4 anos consegue dominar o planeta. O humor do cartoon é desencadeado por um substantivo que não foi expresso por meio do texto verbal. O substantivo a que se refere à fala do primeiro personagem é quem? Ou seja, esse ET cabeçudo aqui está falando de quem?
Tá falando da terra, tá falando da árvore, tá falando de quem? Da bola, da terra, do futebol, do gramado ou o OVNI? É óbvio que ele tá falando da bola, tá? A resposta é a letra A. O substantivo bola, bola tem um poder incrível. Não está sendo citado aqui no enunciado, na conversa. Mas todos sabemos que está se referindo à bola porque todo mundo está olhando, tá bom? Eu achei interessante essa questão aqui. Por quê? Porque é uma questão de interpretação, tá? Que está envolvendo também um substantivo e contextos verbais e não verbais, que foi algo que a gente estudou aí nas nossas aulas de interpretação textual. Isso também serve para mostrar para vocês que a gramática tem questões que são questões de gramática isolada, mas muitas questões, essa gramática, ela está inserida dentro do contexto, inserida dentro do texto, em uma interpretação bem feita, uma compreensão textual bem elaborada, vai salvar a gente também na hora de marcar a correta. Gabarito A. Falou? Então, fizemos aqui uma aula sobre conteúdo do substantivo parte 1 e esses exercícios que eu deixei para vocês na aula. Não corrigi todos, faltam 4 que faremos na nossa aula no Zoom na próxima semana, tá bom? Mas não deixe de assistir a aula sobre conteúdo do substantivo, que isso aí não dá tempo da gente fazer nas nossas aulas online pelo aplicativo. Tá bom, galerinha? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!